Olá, queridos e queridas arretadas, sejam bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do Clube Arretado, seu podcast médico semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui eu, Gabriela, Eu, Marcelo Veloso, para falar de um tema doce nas emergências: cárie, cetoacidose diabética. e hoje, para ajudar aqui na nossa discussão, a gente trouxe a convidada, a doutora Ayane Sabrini. Gente, boa tarde. Doutora Ayane, ela foi residente de clínica médica comigo lá no Hospital de Servidores do Estado e atualmente ela é a quase R2 de endocrinologia no Hospital Agamenon Magalhães e aí vai trazer todo o conhecimento endocrinológico dela para ajudar na discussão. Vamos embora? Vamos. Como sempre, Vamos começar com pelo o caso clínico. E aí, vamos lá. O caso clínico é uma mulher de 26 anos, previamente portadora de diabetes mellitus tipo 1, com uma história de poliúria, polidipsia e queda do estado geral há 3 dias. No dia anterior da admissão, ela evoluiu com a dor abdominal, vômitos e febre. E aí, o que será que ela tem? Bem, é meio fácil porque a gente já falou sobre o que é o nosso tema. Mas antes de a gente começar a discutir um pouquinho de CAD, a gente precisa definir o que é CAD, né? Bem, a cetoacidose diabética, ela é uma das principais complicações que vão ocorrer aí nos pacientes diabéticos tipo 1, né? Ela é principalmente causada na fisiopatologia por conta da incapacidade da produção de insulina, que vai gerar toda uma fisiopatologia com a produção dos cetoácidos. Ela também pode acontecer nos pacientes com diabetes tipo 2, principalmente aqueles que são insulino-dependentes e param abruptamente ou diminuem o uso da insulina, né? E, diferentemente do estado do hiperglicêmico e hiperosmolar, os mecanismos ali compensatórios eles vão ser um pouquinho diferentes e é por isso que eles vão se apresentar especificamente nessa população. E aí, quando o paciente ele se apresenta para a gente, como essa do caso clínico, a gente vai ter os critérios para a gente pensar em CAD. Então, um dos critérios clássicos é a gente ter hiperglicemia, acima de 200, né? Seja no HGT, seja na gasometria. Como a gente está falando de cetoacidose, então eu tenho que ter presença de cetoácidos, e isso pode ser dosado tanto na cetonúria, pelo sumário de urina, né, na urina, ou através da cetonemia, que é a dosagem desses cetoácidos sérica, e o paciente também vai ter acidose. Então, geralmente, o paciente vai ter um bicarbonato abaixo de 7,3, um pH abaixo de 7,3, com uma redução de bicarbonato abaixo de 15, geralmente sendo uma acidose com um anion gap aumentado. Isso, e na literatura eles colocam que como a cetonúria ou a cetonemia nem sempre é tão fácil da gente fazer na emergência, deveria ser, mas não é. Você pode utilizar o anion gap como o terceiro valor do critério diagnóstico. Então, se você tiver a acidose metabólica com o anion gap e com a glicemia acima de 200, você já fecha o diagnóstico no paciente que já é previamente sabido como diabético, né? E isso é interessante, porque a gente se pergunta, por que é que o anion gap vai estar aumentado? Se a gente parar para pensar, o anion gap vai aferir um ácido que está sendo produzido ali de forma indevida, né? No caso da acidose lática, a gente vai ter anion gap aumentado por conta do ácido lático. Aqui, na verdade, é o cetoácido que vai estar aumentando esse anion gap. E tem uma entidade clínica chamada cetoacidose euglicêmica. Quando é que a gente vai pensar? Então, essa chamada cetoacidose euglicêmica, né, é uma condição pouco comum quando a gente compara aí com a cetoacidose clássica, tá? É uma emergência e que acomete tanto pacientes diabéticos tipo 1 como os diabéticos tipo 2, né? E os não diabéticos também. Então, assim, paciente com lesão renal crônica, né, com uma doença renal crônica aí em estágio avançado, pacientes em uso de álcool, né, de grande monta, também são pacientes que podem fazer uma cetoacidose euglicêmica, que a gente chama, tá? Então, cuidado aí, quem for beber no final de semana, se abusar muito, vai bater no PS com uma cadeia glicêmica. Eu achava que era só por conta dos inibidores de SGLT2, então não é só esses pacientes. Não só esse. Inclusive, esse diagnóstico, ele se tornou, assim, mais comum, né? Depois do aparecimento dos inibidores do ISGLT2, né? E aí é um desafio, porque a glicemia não vai estar muito elevada, né? A clínica do paciente é praticamente igual à clínica do paciente da cetoacidose normal, clássica, né? normal, certo? Só que a glicemia vai estar menor que 200, certo? E que são, assim, é desafiador, porque, assim, a gente vai conversar um pouquinho, mas os sintomas, eles não são tão específicos, né? Não, A gente geralmente, a gente acaba geralmente pensando em CAD ou em estado hiperglicêmico por conta justamente do valor elevado da glicemia. Isso. E aí pode acabar passando como uma sepse, por exemplo, que também vai dar uma acidose de anion gap aumentado, por exemplo. Com certeza. O diagnóstico também é praticamente igual, certo? E o tratamento vai ser também, que a gente vai ver lá mais na frente, né, da cetoacidose, vai ser praticamente igual
A única diferença é que a gente vai antecipar aí, na realidade, às vezes a gente até inicia o tratamento com o soro glicosado a 5%, tá? Mais Mais precocemente, né? Às vezes até vamos tratar, ele vai ser ali iniciado de cara. Aí, por que é que a gente está falando de CAD? Qual a importância de CAD na vida prática da pessoa que vai estar lá na emergência quando se formar? Bom, CAD para paciente, a CAD euglicêmica pode até ser uma condição rara, mas a CAD clássica não. Não né? é. E a gente precisa estar preparado porque eles aparecem nas emergências, a gente tem que saber manejar esses pacientes. E são graves? Bem Muitíssimo graves, né? Então, assim, ele tem uma incidência de 4 a 8 casos de CAD para cada 1.000 diabéticos. Então, assim, é uma coisa, Não é uma coisa tão frequente, mas também Isso. não é desprezível, né? Pois é. De 1950 para cá, teve uma evolução muito grande no tratamento e a gente conseguiu diminuir essa mortalidade. Hoje em dia, a mortalidade para CAD é em torno de 10% e os estudos mostram que em centros de especialidades para CAD, essa mortalidade pode chegar a menos de 1%. Então, assim, é importante a gente saber manejar, que isso vai fazer diferença na vida do paciente, né? Identificar o paciente, ter uma anamnese bem feita, né? feita é importante para. E é incrível, aquele paciente que chega muito grave, com pH bem baixo, e você é assim, se fosse um outro paciente na mesma condição clínica, provavelmente teria um desfecho pior. Se ele for bem conduzido, você consegue tirar e o paciente vai de alta bonzinho, né? Agora a gente tem que estar atento, que uma das complicações da CAD é o edema cerebral. E esse edema cerebral aumenta muito a mortalidade do paciente. Então, vai chegar a uma mortalidade de 30%. Então, a gente tem que saber tratar o paciente e tratar de forma adequada, evitando essas complicações. Perfeito. E aí, assim, já vamos puxar aí, já que a Yane começou a falar um pouco da necessidade de a gente fazer uma anamnese, né? A gente sempre enfoca muito isso aqui com o pessoal lá de casa. E aí vamos começar a falar quais são os principais sinais e sintomas que o paciente vai apresentar. A importância do reconhecimento, né? De reconhecer que aquele paciente está na cetoacidose diabética. Então, o quadro clínico, né? Os sinais e sintomas mais preponderantes são náusea, vômito. Como a gente falou aqui, são sintomas inespecíficos, são sinais e sintomas inespecíficos, né? Uhum. Então, náusea, vômito, polidipsia, poliúria, né? Sinais de desidratação, né? Turgor diminuído, os olhos, né? Olho fundo. Os olhos fundos, a mucosa seca, certo? Ausência de lágrimas, né? Tem a história também da dor abdominal, que é desproporcional ao exame físico, né? Uma das coisas mais importantes. Sintoma-chave, né? É o sintoma-chave, né? A dor abdominal difusa, né? Tem uma característica difusa, mas, assim, ela está diretamente relacionada, né, com a gravidade da cetoacidose, tá? E, além disso, ela também pode ser confundida como, por exemplo, um abdômen agudo. Em cerca de 50% a 75% dos casos, ela parece um abdômen agudo. Então, tá? cirurgiões de plantão também fica ligado. ligados. Quem for fazer cirurgia aí tem que ficar ligado. Né? Isso. E aí, então é isso. Chegou o paciente, o nosso protótipo é aquele paciente jovem, né, com história de diabetes, geralmente usuário de insulina, diabetes tipo 1, que vai chegar com quadro de desidratação, náusea, vômito, dor abdominal e, nos casos mais graves, coma. E lembrando, a intensidade da dor, ela se correlaciona à acidose, tá? Então, está atento a isso. Pronto. Certo? Aí o paciente, ele chegou com esses sinais, você desconfiou que pode ser uma CAD, né? Uma cetoacidose diabética. Então, a gente vai ter que identificar qual foi o fator precipitante. O que é que desencadeou, né? O que desencadeou aquela CAD. Então, são principalmente dois, que a gente sempre tem que lembrar. Ou a descontinuação do tratamento. Então, pacientes adolescentes, recém-diagnosticados, com diabetes, que muitas vezes passam naquela fase de rebeldia, param de tomar quer tomar. É difícil a aceitação da doença. Isso, ainda no estado de negação da doença. Então, pode ser uma das causas, um desses fatores precipitantes. E o outro, que também é comum, são as infecções. Principalmente infecção do trato respiratório, principalmente pneumonias, né? E infecções do trato urinário. Isso é uma coisa até de prova, né? As infecções, de forma geral, vão descompensar, mas as respiratórias, como o perfil ele é mais jovem, ele vai estar mais presente na CAD, enquanto que as urinárias vão estar mais presentes no estado hiperglicêmico hiperosmolar. E se vocês gostarem aí desse episódio, a gente vai fazer um também de estado hiperglicêmico. Então, o guideline que eu estava estudando, ele até cita outra hipótese bem importante para fator desencadeante, que seria o mau uso dos aparelhos. Muita gente hoje em dia está optando pelo uso daqueles aparelhos de insulina de infusão contínua. Isso. E eles podem, como qualquer aparelho eletrônico, podem apresentar um problema,
né? E causar esse estado de CAD. Então, a gente tem que estar atento também nesses pacientes. Perfeito. Se o paciente chega desacordado no estado de CAD, se a gente buscar e ver esse aparelho, já é um sinal para a gente estar Isso, e atento. o próprio aparelho, né, ele é um medidorzinho, então ele vai te ajudar, vai te auxiliar ali. Ele vai dar a curva glicêmica desse paciente, né? Isso, dando a curva glicêmica desse paciente, tá? E assim, uma outra coisa também que é importante que às vezes a gente não pensa é que a apresentação inicial do diabetes, ele pode já ser Sim. com a CAD. primo descompensação, né? Isso. Principalmente ali mais pro diabetes tipo 2, né? No tipo 1 geralmente é mais jovem, mas o paciente ele pode, uma criança ali, bater no PS com um quadro de CAD. Outros fatores precipitantes citados que eu achei interessante é o uso de drogas. Então, álcool, cocaína podem também precipitar esse quadro, traumas, uso de algum medicamento. Então, assim, perguntar para o paciente se ele começou alguma coisa medicação nova, né? Não, então, o corticoide pode interferir. É muito comum. Isso, interferir. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. São essas perguntas que a gente precisa fazer na anamnese. É o famoso checklist de Isso. coisas que a gente vai ter que Então, pesquisar. a gente vai pesquisar sinais de infecção, né? Sinais de parada de uso da medicação ou mau funcionamento dos aparelhos. O principal aí é checar, né? Isso. Checar se o paciente vem usando, ou se vem fazendo A medicação adequada. a medicação adequada, né? Checar o uso do inibidor de SGLT2. Quais são essas medicações, né? Não só a insulina, mas quais são essas medicações. E junto, infecções de maneira geral. Alguma medicação nova que iniciou, algum trauma, gestação, uso de drogas, tudo isso aí vai ajudar a gente na anamnese. E aí, assim, a gente está diante aqui de um paciente que vai chegar para a gente de forma grave. A gente está falando de um quadro de altíssima mortalidade. Então, a gente não vai ter aquele tempo para ficar fazendo toda aquela anamnese completa. As perguntas, elas precisam ser direcionadas e, paralelamente, a gente já deve ir fazendo, né, enquanto pergunta ali com o acompanhante, ou até, às vezes, o paciente, se ele tiver menos grave, a gente já vai fazer um exame físico paralelamente. E o que é que eu vou buscar? Bem, a gente está falando aqui principalmente da desidratação como um fator precipitante e um fator relacionado e da acidose. Então, eu posso ter a respiração de Kussmaul, né, aquela respiração, um aumento da frequência respiratória para tentar lavar o CO2 e diminuir a acidose, tentar compensar. Então, a hiperpneia, a taquipneia é uma coisa que a gente pode procurar. O paciente, como a Yane falou, ele pode ter o olho fundo, desidratação. Se for um paciente jovem, a gente pode fazer a testagem do turgor da pele e, a depender da gravidade, ele pode apresentar rebaixamento de nível de consciência até com Glasgow alterado, ele pode apresentar extremidades físicas com uma diminuição do tempo de enchimento capilar, né? Então, todos esses sintomas, eles vão ser, inclusive, sinais de gravidade conforme eles vão se acumulando. Agora que a gente já suspeitou que é uma cárie, a gente precisa saber quais os exames que a gente vai pedir, né? Então, prepara para anotar aí, para quando chegar no plantão já saber o que vai pedir. Então, a gente vai precisar de uma glicemia e uma função renal, então ureia e creatinina, os eletrólitos, principalmente sódio e potássio, né? É muito importante esse potássio. Muito importante o tratamento, né? Porque vai nos ajudar no tratamento, como a gente vai manejar esse paciente, um hemograma, uma proteína C reativa. Que no hemograma, desculpa, Gabi, Diga, pode falar. O hemograma, muitas vezes ele pode cursar com a leucocitose, tá? E não necessariamente é infecção, é do estresse, né? Do estresse, causado pela tá atento, porque também pode ser faz parte do rastreio, né? É importante, precipitante, né? Então, a PCR também vai ajudar, né? Proteína C reativa, para saber se esse paciente tá com infecção inflamado, ou não. infectado. Isso. É importante sempre fazer uma gasometria, seja ela pode ser até venosa ou arterial, que vai nos ajudar, né? No diagnóstico. A identificar essa acidose. A gente vai precisar pesquisar a cetonúria e a cetonemia, se tiver disponível. Geralmente a cetonúria está disponível porque é um exame de fita. É no sumário de urina. Então ele geralmente vai lá em 3 cruzes, 2 cruzes, quanto é a quantidade, né? Isso. Se você tiver em uma emergência, você pelo menos vai ter uma fita de sumário de urina. Isso. Então assim, para você fazer... O famoso dipstick. Isso. É importante fazer o sumário de urina, propriamente dito, né? Radiografia de tórax em busca de infecções, como a pneumonia é um importante fator desencadeante da cárie. É importante também fazer um eletro, principalmente se o paciente tiver algum distúrbio hidroeletrolítico, a gente vai precisar saber se vai ter repercussão nesse ritmo cardíaco, né? E se o paciente tiver um rebaixamento, que apesar das medidas que a gente vai fazer lá na frente persistir, talvez seja importante a gente solicitar uma tomografia de crânio, considerar fazer um LCR, mas tudo isso aí vai ser mais na frente, não seriam exames iniciais. Perfeito.
E tem isso- outras coisas que vão depender também depois dessa investigação inicial. Você está achando que o paciente está Isso. séptico? A gente pode fazer cultura. Lactato, uma culturas, insuficiência hepática que está insuficiência. causando a CAD. Você pode Se precisar ali, tiver uma hipocalemia, você pedir magnésio para saber se é a causa. se é uma causa refratária. Então, esses exames eles vão ser mais secundários, mas é isso que Gabi Os falou. principais, o de início, o paciente chegou, a suspeita é essa, tem que ser pedido esses exames. Isso, hemograma, principalmente hemograma, função renal, iono, né, o potássio e o Isso. sódio fundamentais aí até para conduzir o tratamento, a própria glicemia, né? Isso. Que aí, assim, a gente pode fazer o HGT, né? Assim, a gente não vai esperar, porque assim, esses exames vão demorar. Claro que a gente vai pedir o potássio, o sódio, mas o que vai ajudar ali na conduta inicial, nos primeiros 30 minutos do atendimento, é a gasometria. Isso, que Tem que ter gasometria nem na emergência. sempre nas Tem que UPAs, ter. por exemplo, Infelizmente, não tem. Infelizmente, Em não algumas tem. UPAs, a gasometria não é feita no local, você É, tem que Demora. mais e esperar né? 2-3 horas para receber o resultado. Não é o ideal. Mas assim, isso é um grande problema, porque como a gente vai ver, principalmente por conta da reposição do potássio, a gente deveria ter um controle do potássio e principalmente da glicemia de horário. Obviamente, né, a glicemia sérica, ela vai demorar, mas o HGT é amplamente disponível, mas até para definir ali se o paciente está recuperando, se eu estou chegando perto da meta de controle, eu vou precisar ter um pH de forma repetida, vou precisar ter um bicarbonato de forma repetida e principalmente um potássio de forma até repetida. porque E se a perfusão do paciente não estiver boa, esse HGT também aí não vai estar Isso é confiável. verdade. E aí, pegando o gancho que a Gabi falou, né? Nesses pacientes mais comatosos, realmente a glicemia capilar ela não vale. E a gente tem que levar em Fazer consideração fazer a gasometria. né? Porque lembrando, né, a a gente gasometria leva- ela tem também a glicemia Isso, ali, né? Isso, a gente Lembrar pega sempre a de transformar, que às vezes vem em outras unidades, né? Um pouquinho diferente. Às vezes vem em milimol por litro, às vezes vem em Isso. miligrama por decilitro, e aqui os valores que a gente vai usar são mais comuns, que é em miligrama por decilitro. Isso. A gasometria é muito importante no paciente. Infelizmente, a gente né? sabe que em muitos sempre lugares não disponível. tem. Um Então, centro assim, que eu trabalho, inclusive, não tem gasometria. Você E às vezes, estabiliza assim- e transfere para um local que consiga ter Isso. suporte. Na suspeita, se você suspeitou de cetoacidose diabética, estabiliza, não tem gasometria, Manda pra um lugar que tá? tem. Isso. O ideal é que esse for- paciente seja conduzido em Isso, UTI, em ambiente de em UTI. Sala Né? vermelha completa. Sim, o ideal com UTI, obviamente, se não tiver a sala vermelha. Certo, mas existem várias apresentações da cárie, né? E a gente pode classificar entre paciente leve, moderado e grave. Como é que a gente faz essa diferenciação dos pacientes? Isso, pela a diretriz que a gente segue, né? Essa classificação, ela é feita através do pH, tá? Então, a gente divide aí o paciente com uma cetoacidose diabética leve, moderada e grave, tá? Aqueles que a gente coloca ali, classifica como cetoacidose leve, é aquele que tem um pH ali entre 7,2 e 7,3, tá? O moderado é aquele onde eu vou ter ali o pH entre 7,2 a 7,1 e 7,2. E o grave, né? É aqueles considerados abaixo de 7,1. Ou seja, né, minha gente? Moderado pode ter um É, pH entre isso. 7,1 e 7,2, mas é muito grave. É muito ainda, grave. É né? muito grave. E aí, assim, não dá pra perder tempo, o que ainda a gente sabe é que apesar desses valores, a gente não precisa ter tanto desespero para reposição de bicarbonato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas diferentemente lá do paciente da sepsis, esse é um paciente que tem digamos assim, uma reserva maior de tempo, porque quando você começa a fazer insulina, a gente consegue rapidamente reverter esse estado acidótico, né? E aí, assim, já começamos a falar, mas antes da gente ir para o tratamento, existem outras coisas que podem determinar esse paciente grave. Existe, né? isso. Então, a gente não vai olhar só o pH. Se esse paciente ele já se apresenta com sinais de sepse ou choque séptico associado, bem, eu não preciso falar, né? A gente discutiu um pouquinho de choque no episódio passado. Nos episódios passados, a gente sabe que são sinais de gravidade. Mas, se esse paciente também tem uma cetonemia muito alta, né? Se a gente consegue dosar, isso é um sinal de gravidade. Bicarbonato, Se o paciente né? tem um bicarbonato muito baixo, geralmente abaixo de 5 de bicarbonato. Socorro. É baixo. Socorro, né? Socorro. E os outros sinais que a gente já falou que são sinais de sepsis. Então, rebaixamento de consciência, de saturação, tempo de enchimento capilar lentificado, hipotensão, taquicardia, choque, né? Não, e ele ainda coloca um anion gap acima de 16, então é importante calcular esse anion gap, né? Isso. Até porque, assim, como a gente tá falando aqui, se não tiver a cetonúria, a Ele que vai ser cetonemia, importante. ele que vai ser o nosso fator decisivo aí para dar o diagnóstico. Isso. E aí vamos falar da parte que o povo fica doido, né? Como é que a gente trata? Chegou o paciente com cetoacidose diabética. O que é que eu vou fazer? A gente pode dividir em um tripé de coisas pra gente fazer.
Mas antes disso, a gente precisa entender quais são as metas, o que a gente procura para esse paciente. O paciente chegou, o que é que eu preciso garantir para ele, né? É um paciente grave, então a gente precisa ver se via aérea está pérvia. Assim, não podemos esquecer do ABCDE, né? Isso, do o paciente básico. grave. Isso, o básico. Monitorizar O o básico paciente, funciona, né? isso, monitorizar o paciente, pegar acesso venoso, ele vai precisar de uma hidratação importante, então acesso venoso calibroso. Se Não, possível. aquele 24 no dedinho não vai aguentar. Exatamente. Então, assim... Tentar então, identificar o que foi que causou ali, né? isso. É, Então, as tem metas... O guideline britânico, inclusive, recomenda que se o paciente tiver um quadro moderado a grave, que você já indica um acesso venoso central de cara, que a gente sabe que vai precisar, né? Até de muito volume. Antibiótico. E até a depender da dose, da necessidade de repor o potássio, a gente sabe que ele é muito irritativo. Então, você pode precisar de uma veia realmente central para poder fazer o tratamento. Então, não tenha medo de pegar central nesse paciente. Então, resumindo, as metas são via aérea pérvia, correção da desidratação, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico, que a gente sabe que esse paciente vai ter, redução da hiperglicemia e da osmolaridade, né, que acaba sendo mais importante no estado hiperglicêmico de hiperosmolar, e identificar e tratar o fator precipitante. Senão não adianta, a gente está sendo só um sintomático. O paciente está infectado, você está corrigindo tudo ali, não está tratando a infecção, ele não vai sair do CAD, não adianta. Bom, então vamos começar com volume. O primeiro passo, né? Reposição de volume. Volume, o sorinho que todo mundo gosta. Isso. O brasileiro adora o soro. Corrigir a danada da desidratação, né? E aí, em pacientes que não têm, né, a alteração de função cardíaca, né, um ECE ali, alteração de função renal, a gente deve proceder aí à infusão, né, da solução salina, né, com NaCl a 0,9%, aquele famoso Sorinho soro fisiológico, em média aí 15 a 20 ml por quilo, tá? Já na primeira hora. É muita coisa, né? Então, vamos muita pegar um coisa. paciente de 70 quilos. É a Se a média. gente for fazer 20 ml, vai ser 1.400. 1.400. Então, são 3 fases de soro em uma hora. Em uma hora. Então, é o famoso soro aberto. É o famoso soro aberto. O intuito aí é restabelecer a perfusão periférica dele, certo? É soro aberto em acesso de bom calibre. Isso, porque se for exatamente isso, se for um pequenininho, vai ficar gotejando ali, não vai fazer Não vai resolver. 1.400 ml em uma hora nunca. E a partir daí a gente vai ver, a depender da diurese, depender dos distúrbios hidroeletrolíticos, como é que a gente vai fazer. Mas como vai, o paciente como vai chegou, prosseguir. ganhou pelo muito soro. Ô, Ayane, mas me conte uma coisa aqui logo, que eu já quero entrar nas polêmicas aí. Olha, você não é das polêmicas. Não, eu sou sim, velho, que você é mais polêmica do que eu aqui. Gabi é da polêmica. Então, tem uma história aí que a gente já ouvi falar, tem gente que vai falar, tem protocolo institucional que vai dizer pra gente fazer o soro a 0,45, né? Que é aquele soro fisiológico, Isso. que não é fisiológico, né? A gente acaba fazendo metade de soro fisiológico para uma solução glicosada ou água destilada. A gente deve começar, como é que é isso? Não, a principal indicação é naqueles casos da hipernatremia, né? Então, só depois que a gente fizer a avaliação inicial. Isso. É como a primeira coisa é a expansão de qualquer forma, né? Aí a gente tem que garantir ali que o paciente restabeleça aquela desidratação, a volemia, né? E aí, realmente, o segundo passo será conduzido a partir do resultado dos exames iniciais. Se ele tiver uma hipernatremia no exame inicial, a gente pode lançar a mão. Pode, então, a primeira certeza. hora, a gente não vai ter esse resultado desses exames. Então, a primeira hora é aquela expansão mesmo. Isso, e existe ainda aquela polêmica. E aí? Solução salina... Ringer lactato. Então. E aí existe aquela dúvida, né? E aí? Solução salina... O Ringer lactato, né? Isso, E aí tem uma meta-análise, né? Bem importante, que avaliou, que comparou vários ensaios, e aí comparando a solução salina, né? E essas outras. Isso. E viu que a solução com Ringer lactato, né? A solução, ela trouxe uma resolução mais rápida da cetoacidose. Então, a gente pode, sim, fazer uso do Ringer, tá? Eu sou suspeita a falar, eu sou a cara do Ringer lactato. Assim, porque assim, o soro fisiológico, não é fisiológico, né? A chance de você fazer as iatrogenias da vida, hipernatremia, hipercloремia é maior. Então, com certeza. Se for disponível, Ringer lactato é sempre uma boa pedida. Mas se não tiver, dá para fazer o fisiológico. Outro ponto muito importante é para a gente não se confiar no sódio da gasometria. Então, assim, por mais que o sódio da gasometria esteja bem alto, a primeira hora
é essa solução, seja Ringer, Ou seja, soro fisiológico. é a solução. Isso. Porque quando a gente precisa heparinizar a agulha de insulina para fazer a gasometria, a gente usa a heparina sódica. Sódica. Isso. Então acaba que Ele fica falsamente aumentado, isso, né? o sódio da gasometria tende a ser aumentado falsamente. Né? Então a gente não se guiar por aquilo. Aquela primeira hora vai ser o Ringer, vai ser o soro fisiológico. Quando vier o sérico confiável, aí você vai pensar define. em fazer 0,45. Perfeito. E aí a gente já tá falando de sódio, vamos falar do próximo íon, Isso. que é o potássio. Né? Que é esse daqui. O sódio você ainda pode, né? Se você pecar ali e fizer o fisiológico, não vai ter tanto problema. Agora, o potássio a gente não pode deixar passar. Não deve iniciar a insulina, né? Antes de checar o potássio. Isso. Por quê? Aí é muito fácil da gente lembrar. O que é que a gente faz com o paciente que está com hipercalemia? Aquela famosa solução Solução polarizante. Se a gente parar para Justamente. pensar, polarizante nada mais é do que você tá dando insulina para botar o potássio dentro da célula e você tá dando glicose só para não fazer hipoglicemia. Então, quando a gente começa a fazer insulina aqui, o potássio vai entrar cair. dentro da célula e o paciente vai fazer hipocalemia. Então, assim, eu sei que é angustiante. Às vezes chega um paciente com a glicemia muito alta, a gente quer começar a insulina, mas a gente só pode iniciar a insulina depois que a gente tiver o resultado do potássio. E a gente vai ter 3 situações. Isso. O potássio pode estar alto, normal ou Normal. baixo. Vamos começar falando da mais tranquila de todas. O potássio veio acima de 5,5. O que é que a gente faz? Ótimo. A Ótimo. gente já pode começar o terceiro passo, que é A gente vai A tratar as insulina, duas né? coisas, a Isso. CAD e a hipercalemia. É a melhor das Show de opções. bola. Pois é. Agora pode acontecer também se o potássio vier abaixo de 3,3. Ou seja, uma hipocalemia. Uma hipocalemia. Nesse caso, não pode, né? Não pode De jeito nenhum. Você primeiro vai corrigir, depois que ele tiver entre o alvo entre 4 e 5, aí a gente pode começar a insulina. Perfeito. Isso. E aí, se o paciente ele já está, né, com a normocalemia entre 3,5 e 5,5, a gente só deve manter uma taxa de manutenção. Porque você vai começar a insulina, se você não deixar uma manutenção básica, ele vai baixar. Geralmente ele recomenda ali 40 mEq, né? O guideline que eu vi, ele colocava em torno de 10 a 30 MECs Isso, por Perfeito. litro. 10 até, vai de protocolo para protocolo, Isso. né? De instituição para instituição, mas é em torno disso. De 10 a 30. De 10 a 30 MEC por hora. Isso. Então, Enquanto assim, você já vai fazer insulina junto com o potássio. É isso, já vai precisar de um acesso central. É exatamente isso que a gente falou. Exatamente. E é importante também se atentar para uma coisa. Muitas vezes os pacientes iniciam com potássio normal ou até um pouco alto, mas aproximadamente um terço dos pacientes vão desenvolver hipocalemia por conta do tratamento. Isso. Então não adianta você, o primeiro foi normal ou alto, vou ficar Não. tranquilo, não vou pedir. Vou manter a insulina por 6 horas Tem que seguidas. tá checando, Então tá. tem que ficar que checando, tá porque a checando. tendência é ele fazer uma hipocalemia. Esse é o paciente que chegou, você vai ter que reavaliar de horário, com gasometria ali de controle de horário. Tá. E aí também cuidado com o potássio da gasometria, porque ele geralmente vem subestimado. mais baixo do que o normal. Então o sódio é hiperestimado e o potássio ele é subestimado de Isso. forma geral. E aí, só lembrando, né? Se o potássio aí tá menor que 3,3 e tu vai fazer ali a correção, tem que checar esse potássio a cada hora, tá? Isso. Se o potássio tá normal, né? Você vai fazer ali aquela manutenção, aí você pode checar Checar ali a cada cada duas, né? tá? Mas Perfeito. sempre precisa reavaliar. É no máximo a cada Porque 2 A horas. tendência vai ser fazer hipocalemia. Isso, Tá. isso. E Gabi já Não falou, né? esqueci. Se o paciente ele vem com potássio baixo, pensar em dosar o magnésio, porque pode ser uma causa da hipocalemia Sim, refratária. bem lembrado, Isso. Bom, e aí a gente vai começar em outra polêmica também, que é o bicarbonato. Marararã. E aí, quando é que a gente vai fazer bicarbonato na CAD, né? Então, E aí? A gente não precisa ter esse desespero, como a gente já falou. Por que o bicarbonato ele vai estar consumido na CAD? É porque você tem o ácido se ligando ali com o bicarbonato e consome ele. A partir do momento que você fez a insulina, esse bicarbonato ele vai voltar a aumentar. Então não vai ser qualquer bicarbonatozinho que a gente vai repor. Veja que a gente falou que um critério de gravidade é um bicarbonato abaixo de 5. a recomendação é que seria uma CAD grave com um pH de 6,9, menor que né? 6,9. Menor que 6,9. Então, Porque é verdade. incompatível com a vida. Então o que você está fazendo é dar tempo da insulina começar a agir. Senão a pessoa vai ter uma parada cardíaca e vai morrer. Exatamente. Aí ele pede para repor entre 50 a 100 milimols, né? Que é MEC, né? Então vai ser ali, se for aquela solução de 8,4%, vai ser 50 a 100 ml. Isso. A conta é fácil. Em 2 horas. Isso. Então, assim, você vai repor a partir daí. Lembrar que é isso aí que você tem que E repor pronto. e só. E acabou. Só, não E aí precisa fazer mais reavalia. nada. Só reavaliar Continuar isso, claro. reavaliando o paciente, né? Aquela gasometria cada hora.
repondo o potássio se precisar, fazendo a insulina, fazendo a hidratação. E aí vamos falar da nossa estrela, que você já citou ela. Pois é, a insulina. Insulinoterapia, A gente Sem deixa a insulina, estrela para nossa por convidada, último, né? Claro. Para nossa convidada. A gente abriu, vamos deixar a estrela agora para a doutora Ayane. Pois Porque é, sem e insulina aí? não sai E CAD, não aí? sai do CAD. Sem a insulina você não vai tirar o cara do CAD. Você Pois pode é. até atrasar um pouquinho por causa do potássio, né? Mas vamos lá. O tratamento ele deve ser com insulina regular, né? Aquela de ação mais rápida, endovenoso, tá? Naqueles casos considerados de cetoacidose moderada a grave, tá? Nos casos de cetoacidose leve, a gente pode até abrir mão ali de fazer. Tem alguns Ela protocolos venosa. que já recomendam a insulina de ação rápida subcutânea, Perfeito. tá? Mas nos casos de moderada a grave, a gente faz a regular endovenosa, tá? E aí, com potássio ok, a gente faz aí uma infusão de 0,1 unidade por quilo-hora, tá? Em solução contínua. Tinha essa polêmica, né, de fazer, vamos fazer ali um bolos, mas hoje não mais, tá? Aumenta muito o risco de você fazer Isso, hipoglicemia, né? E aí a gente não teve considera diferença na mais. mortalidade. Não teve diferença em desfecho. Então você está aumentando o risco do paciente fazer um efeito adverso sem mudar Sem desfecho mudar. duro. O desfecho duro. E aí, assim, para quem tá de casa se perguntando, meu Deus, mas como é que eu vou fazer para calcular, etc. Tem uma forma muito fácil. Você vai colocar 100 unidades de insulina, que geralmente é 1 ml de insulina, para 100 de soro. Então você vai estar, no final das contas, com a solução de 1 unidade de insulina para 1 ml de soro. Isso. Aí vamos, Paciente 70 quilos. vamos fazer nosso cálculo aqui. Essa paciente Isso. nossa, vamos dizer que ela tem 70 quilos. A gente vai começar 0,1 vezes Unidade por quilo, Isso. ela tem 70 quilos. Então, eu tô falando de 7 unidades 7 unidades de insulina por hora. Então, você vai botar essa solução, vai lá na BIC e vai colocar 7 ml hora, você tá fazendo 7 unidades hora de insulina. Isso. Facinho. E aí eu espero, né, aí que a glicemia caia em torno de 50 a 70, tá? Certo. Nessa Aí- primeira hora. Mais ou menos aí, Aí isso, eu tô nessa com o meu primeira hora. paciente e por acaso a glicemia caiu menos do que 50. Como é que a gente faz esse Caiu ajuste? 30 É. só. Ele chegou com 330 E foi para 300. Aí, antes de mais nada, você vai ter que checar o acesso, né? Ver como é que tá ali o acesso. Muitas Se vezes, realmente a bomba foi iniciada da maneira Isso, correta, na vazão na correta, vazão correta. a e diluição, né? aí, mesmo assim, tá tudo ok, dá para desprezar aí 10% desse volume, certo? E substituir esse equipo a cada 6 horas, é recomendado isso. Mesmo assim, não resolveu, ainda tá menos que 50, aí o ideal, as diretrizes recomendam que a gente faça aí, que a gente dobre, esse tempo de infusão, certo? Essa vazão, né? Essa vazão, isso. Então, se a gente Seria tava de 7 uma 7, a gente Pra vai colocar 14. Pra 14. Isso, né? para 14. Mas também pode acontecer o contrário. Meu paciente estava lá com 300 e baixou para 200. Baixou 100 em 1 hora. E a nossa meta era até 70. Isso, aí a gente vai reduzir a dose, né, daquela solução, né, da infusão, redução da infusão ali para 0,07, né, unidade quilo-hora, e aí pode ir diminuindo, né, 0,05 unidade quilo-hora, vai tateando, tá? Não existe muito um consenso, tem que ser Geralmente existe um assim. protocolo de serviço, Isso, né? é protocolo de cada serviço. No serviço que eu tava, era geralmente assim, se você mantém um 0,1, se foi menos do que deveria, você dobra, se foi mais do que deveria, você diminui pela metade. Era bem prático, assim. Isso, a tendência, né? Espero que cada vez mais existam aí protocolos associados àquela coisa de cultura automatizada, né? No de softwares, prontuário de eletrônico, né? computadores, que atuem muito nesse cálculo, sabe? Porque não existe consenso, vai de hospital para hospital. E eu vi que já tem alguns, né? Alguns locais que já estão testando até inteligência artificial, né? Para fazer essa redução, a depender do resultado. Ele já recebe o resultado da glicemia, já faz a correção Isso. e já muda a vazão da... Automaticamente. E que isso tem mudado a mortalidade. Com É bem mais certeza, rápido, altera muito diminui o muito a desfecho, chance de erro, gente. né? O erro humano, né? Isso, assim, Isso. é uma forma de utilizar a tecnologia para o Ao bem, nosso favor. né? Para o bem. Ok. Aí a gente falou das metas, né? Tudo bem. Comecei lá a insulina, depois de 2, 3 horas, minha glicemia, que era 300, chegou em 200, né? Que é aquele valor ali que a gente vai usar para definir cetoacidose. E aí, doutora Ayane? Aí a gente freia, né? E A aí gente diminui a bomba de insulina. Diminui a bomba de insulina. A gente desliga
Não, a gente... Sem insulina, Sem não, insulina, jamais. não, jamais. Uma vez eu já isso. dei um plantão que eu acho que eu era até interna. Eu estava na emergência do Hospital Getúlio Vargas e tinha um paciente com cádio. Na bomba de insulina dele tinha escrito bem grande assim: não desligar a bomba. Paciente com cádio, encolado assim nele. É isso aí. Porque Se você tirar a insulina, o quadro volta todo do Volta, início. Você você- perdeu tudo que você fez. você tem que corrigir a acidose. Não dá para liberar esse paciente com essa glicemia abaixo de 200 sem corrigir a acidose, tá certo? Então, aí, atingir o alvo, né? A gente tem que iniciar aí uma solução, um soro glicosado a 5%, tá? Aí 250 a 500 ml, e aí você vai Mantendo a Tatiana, insulina numa dose mantendo a menor. insulina, né? Fazendo a gasometria. Então, o nosso critério aí não vai ser baixar glicemia. só a glicemia. Não. Nossa meta Eu não é tenho só que ter essa. o controle glicêmico, mas principalmente eu tenho o controle da acidose Da antes acidose. de a gente desligar e começar a insulina de depósito. É isso. Isso, com Falando certeza. nisso, vamos pensar nos critérios de solução. Como é que a gente vai dizer, pronto, agora o paciente não está mais em cárie? A gente já Quais falou são os 2, né? critérios que a gente precisa atingir? Então, seria a glicose abaixo de 200, que é exatamente isso que a gente falou. Mas não só isso. A gente tem que ter um pH maior do que 7,3, que é o valor que a gente usa para definir a doença, Uhum. né? Temos que ter um bicarbonato maior do que 18 ou um onion gap menor do que 12. Menor que 12. Ou seja, normalizar o bicarbonato, normalizar o onion gap, normalizar para dentro dos parâmetros de CAD o pH e normalizar a glicemia. Basicamente isso, né? E a cetonúria? Se eu pegar o xixi do paciente e ainda botar dentro do lipstick e ainda tiver cetonúria? Não dá porque... Não é parâmetro, né? Isso, não serve como parâmetro, porque ainda vai estar produzindo ali, sabe, no corpo, ainda vai estar sendo liberado corpos cetônicos. Ele tem uma meia-vida Ele tem uma que é meia-vida grande. mais prolongada, e aí a gente não serve como parâmetro. É isso que Marcelo falou mesmo, é a glicemia e os parâmetros gasométricos, né, para corrigir, de melhora da cetoacidose, da acidose. em E aí si. a gente vai começar a usar a insulina subcutânea. Como é que a gente vai usar? Como ela é feita, assim? Quando é que a gente pensa em usar? A gente faz a insulina subcutânea e já desliga a bomba? Não. Não. Por quê? A gente tem que lembrar que a insulina subcutânea, principalmente a NPH, que a gente está pensando, ela vai ter um pico de ação. Então, se a gente parar para pensar, ela vai ter o pico ali em torno de 4 a 6 horas. A endócrino me corrija aqui se eu estiver Isso. errado. Mas ela vai começar a regular agir... também com 30 minutos, Isso, né? e ela vai Isso. começar a agir ali em torno de 2 horas. Né? Então, é justamente isso. Ó, o paciente resolveu, eu comecei a NPH agora, eu vou esperar 2 horas para desligar a bomba, porque é exatamente o tempo que a NPH vai demorar para começar a Pra fazer a ação começar dela. a fazer o E efeito, se você né? for começar com a regular, também seria meia hora antes para você Que desligar. também é a bomba. respeitando o pico da Exatamente. regular. Como a gente vai saber qual a dose que a gente vai dar para o paciente na insulina subcutânea? Pronto, então. O paciente era diabético, né? Tinha o diagnóstico prévio de diabetes, fazia uso de insulina. A gente pega a dose que ele fazia antes, 50% da basal, 50% da insulina bolus, tá? Ou, se foi a sua primeira descompensação, a gente calcula esse valor na dose de 0,4 a 0,8 unidades por quilo, certo? E a gente também pode fazer a média, né? Isso. Por exemplo, o cara fez, nas últimas 4 a 6 horas, fez 2 unidades de insulina. Então, eu vou pegar Isso. esses 2, que foi a média, multiplicar pelo 24, Porque seria o que ele porque seria o que ele precisaria no dia todo. inteiro, isso vai E dar aí 48, e a gente faz 80%. Isso, Vai dar em 60 a torno de 80%. Isso, vai dar em torno de 30 a 38 unidades Isso. em 24 horas que ele vai E precisar aí a gente fazer. vai Isso. dividir E aí no você esquema divide de como basal você bolos. quiser. Basal Isso. bolos, 2 terços, 1 terços. da Isso. basal. Aí fica a gosto do freguês. Pronto, aí a gente sabe que CAD é uma situação grave e pode ter algumas complicações. Uma das complicações mais temidas seria o edema Edema cerebral. cerebral. Quando é que a gente vai pensar no paciente com edema cerebral? Vai acontecer ali nas primeiras horas, geralmente nas 12 primeiras horas. E aí, assim, o paciente ele pode apresentar sintomas neurológicos focais, como cefaleia, etc. Mas, assim, de livro, apesar que é mais difícil, a gente vai pensar na tríade de Cushing. Né? O paciente vai Isso. fazer aumento da pressão, Bradicardia, bradicardia e depressão né? Já respiratória. peguei, é assustador. É. É assustador. E aí, se a Tem gente pensou, saturação também, né? teve um, teve outro, teve os 3, né? Não precisa esperar os 3, mas teve algum desses sintomas. O ideal é que a gente faça uma neuroimagem rapidinho ali, faz uma tomografia em 1 minuto. Identificado o edema, eu tenho que tratar. E aí, a indicação aí é que eu faça o manitol, né? Vou iniciar um manitol. Ou, nos casos mais graves, pode ser necessário uma avaliação da neurocirurgia para descompressão. Mas, geralmente, o manitol, nesses casos, vai Ele tende a resolver. E lembrando que edema cerebral é uma das principais causas, né, da morte do CAD, né? Porque é muito grave. E o Isso. paciente, ele morre rapidamente.
E as outras complicações, elas geralmente vão estar associadas ao tratamento ou à própria Vão se cetoacidose. resolver, né? A gente tratando a cetoacidose. Lembrando, é uma doença grave, mas totalmente passível de resolução. Isso, desde que você tá? colhe do Desde que- paciente. isso, e desde que você tenha um diagnóstico aí precoce, né? Então, vamos retomar o nosso caso clínico Vamos e lá. ver como é que a gente conduziria. Pronto, então temos uma mulher de 26 anos, previamente portadora de DM tipo 1. Aí seria importante a gente perguntar qual a dose que ela fazia. De insulina, né? Insulina. Se ela usava só Isso. insulina. Isso, se teve algum problema que ela não estava usando de forma regular, isso pode ter sido fator predisponente também. Provavelmente ela só usava insulina, né? Porque ela é um diabetes tipo 1. Isso. Tipo não é 1, isso? verdade. Aí, vamos lá. E essa paciente, ela evoluiu com um quadro de poliúria, polidipsia e queda do estado geral há 3 dias. E a gente vê que são sintomas inespecíficos, Isso. né? Isso, mas são sintomas que já mostram começam a aí chamar- a descompensação Não do fosse a diabetes, queda né? do estado geral, a gente, o diabetes está descompensado, mas chama a atenção a queda do estado geral. Isso. E no dia anterior da admissão, ela evoluiu para uma dor abdominal, que a gente viu que é muito importante e está correlacionado com a acidose do paciente. Com a gravidade. Isso, a Vômitos, gravidade. que vai desidratar ainda mais do que ela já Um tiver paciente que já é desidratado. Isso, e febre. E a gente pode estar atento, que pode ser só pelo quadro de inflamação, mas pode Uma indicar causa uma infecciosa. causa Uma causa infecciosa. infecciosa. Então a gente precisaria fazer toda aquela anamnese que a gente perguntou, fazer um exame físico direcionado, coletar uma gasometria, ver se é uma CAD leve, moderada, grave, e a partir daí E começar Definir. hidratar essa terapêuticas. paciente, né? Hidratar, verificar se ela tem Hidratar, distúrbio de O tripé, potássio. né? O e tripé. depois A iniciar a questão do insulina. sódio e a insulina. Perfeito. Então, assim, essa paciente chegando seria a primeira coisa, hidratar. Você já Hidratar. abriria o soro para ela, aquele cálculo que a gente já falou mais cedo, né? Iria pedir os exames iniciais nele, Checar o incluindo potássio. potássio, para a gente começar a insulinizar ela. Depois da discussão do nosso caso clínico, vamos então com as mensagens principais para a gente levar para casa. Mensagem número 1. Os critérios diagnósticos de CAD são pH menor do que 7,3, uma glicemia maior do que 200, um onion gap maior do que 12 e a identificação de corpos cetônicos na urina ou no sangue. A mensagem número 2 é que a gasometria ela é fundamental para o diagnóstico, tá? Mensagem número 3. É imprescindível a gente hidratar esse paciente. E mensagem número 4, o potássio deve ser corrigido antes de iniciar a insulina. E não menos importante, a mensagem número 5, né? E não adianta só corrigir a insulina, tá? A glicemia. A gente tem que corrigir. O principal objetivo é corrigir a acidose. Bom, e assim eu acho que finalizamos mais um episódio. Foi Agradecer a ótimo. presença de Ayane aqui Isso. com a Eu gente. quem agradeço, desculpa Topar aí. esse desafio aí de Isso. gravar aqui com a gente. A gente também agradece aí quem ficou com a gente até o final. E a gente se encontra por aqui na próxima semana. Qualquer sugestão, estamos lá no Instagram, no TikTok, @Medicina Arretada, mesmo lá pro Medicina e pro Arretada. Vão lá procurar a gente, que a gente tá cheio de conteúdo legal. É um cheirão, gente. E até a próxima. Tchau, Tchau.